Bom dia a todos, que a paz seja convosco. Hoje nós vamos dar início a mais uma EBD online, a nossa escola bíblica dominical. E desde já, quero pedir a você que esteja acompanhando conosco. Quero agradecer aqueles que estão participando, aqueles que estão nos acompanhando, aqueles que estão interagindo conosco desde as primeiras aulas, né? E eu creio que a aula de hoje vai ser bênção na sua vida. O assunto vai ser um assunto muito interessante e nós vamos continuar, né, respondendo as perguntas que ficaram abertas na última aula. Então você que nos acompanhou na última aula vai saber quais são essas perguntas, quais foram essas perguntas. Nós estamos estudando o Pentateuco e nós estamos no livro de Números, o quarto livro da Bíblia, ou também conhecido como o quarto livro de Moisés. Nós deixamos algumas perguntas em aberto, mas antes de nós entrarmos no assunto, no conteúdo, na lição, lembra aí de mandar uma mensagem para alguém para avisar: olha, começou a EBD, começou a Escola Bíblica. Vai chamando as pessoas aí para participar, para interagir, porque nós vamos aprender, né, um pouco mais da palavra do Senhor nessa manhã. Bom, feche seus olhos, nós vamos pedir a Deus que abençoe e direcione a nossa aula em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Deus, nós te agradecemos, meu Pai, por esse amanhecer, por mais um dia de vida na Tua presença, pela oportunidade de estarmos aqui, Pai, aprendendo um pouco mais da Tua palavra, do Teu ensinamento. Pai, eu te peço que o Senhor possa abrir o nosso entendimento e que o Senhor possa falar conosco nessa manhã. Pai, eu também te apresento a vida de cada um daqueles que estão participando, assistindo, acompanhando conosco. Pai Deus, eu te peço que o Senhor abençoe cada um em nome de Jesus. Amém. Livro de Números nos traz algumas lições, alguns ensinamentos importantes e também, né, nos traz alguns questionamentos importantes. E o objetivo da nossa EBD é justamente isso, né? Esclarecer algumas dúvidas, aprender um pouco mais com a palavra do Senhor, interpretar, né, aquilo que a palavra do Senhor está nos ensinando. E esse livro em específico nos traz um conteúdo sobre o quê? Sobre o povo de Israel caminhando em direção à terra prometida. Qual era a terra prometida? Canaã. Deus tinha prometido ao povo de Israel que iria colocá-los numa terra que mana leite e mel, na terra de Canaã, e que eles seriam abençoados naquele local, naquele lugar, que eles conquistariam aquela terra, seriam libertos primeiramente, né, da escravidão do Egito. Deus levanta Moisés, tira eles do Egito e eles então caminham pelo deserto em direção a essa terra, porque eles haviam sido escravos ali por muitos anos e Deus tinha prometido bênção sobre eles, né? Eles iriam conquistar a terra prometida e ali eles eles cumpririam na vida deles tudo aquilo que tinha sido prometido lá na época de Abraão. Deus havia falado com Abraão que a descendência de Abraão seria bem-sucedida, seria próspera e iria povoar uma terra que ele os colocaria. Bom, nós deixamos algumas perguntas abertas na última aula, conforme eu já comentei, e o desenrolar da resposta dessas perguntas será o conteúdo da nossa aula de hoje. O livro de Números está finalizando, né, o nosso estudo, mas antes de entrarmos em Deuteronômio, que é o próximo livro do Pentateuco, nós não podemos, né, deixar de comentar alguns itens importantes. Quais são esses itens? Bom, os itens que eu quero deixar, né, para reflexão, para o nosso entendimento nessa manhã, é que a passagem de Números, capítulo 33, ela nos mostra, né, que o Senhor ele tinha dado uma ordem clara para o seu povo. Qual foi essa ordem clara que o Senhor tinha dado a eles? O Senhor falou assim: olha, eu vou colocar vocês em uma terra que mana leite e mel, a terra prometida, a terra de Canaã. Mas vocês têm que me obedecer. Quando vocês chegarem naquela terra, vocês têm que
exterminar, a ordem foi clara, exterminar os cananeus. Quem eram os cananeus? Os habitantes daquela terra. Deus deu uma ordem para que eles exterminassem os cananeus, e se eles não fizessem isso, aquele povo iria importuná-los para sempre. A Bíblia chega a falar que eles seriam como espinhos em vossos olhos, eles apertarão vocês na terra que vocês habitarem. Então, aí nós já começamos a explicar a ordem que o Senhor tinha dado a eles e o motivo, O Senhor deixa claro que caso vocês não obedeçam, eles serão como espinhos em vossos olhos, eles irão perturbar vocês constantemente. Então a ordem já tinha sido dada, a ordem tinha sido clara. Deus não fala assim, olha, chega lá e tira alguns de lá, mata alguns, mata 20%, mata 30%, 50%, não. Deus falou que era para exterminar totalmente aquele povo. Aí você pode pensar assim, mas que maldade, que ruindade. Não, durante a aula você vai entender o motivo que Deus tinha dado aquela ordem para o seu povo. O motivo que o levou a tomar essa decisão, a tomar a atitude de dar essa ordem ao seu povo e por que isso tinha que acontecer. Bom, e nós temos também que deixar claro alguns tópicos importantes sobre o livro de Números. O livro de Números ele nos traz muito ensinamento, nos traz muita bagagem, nos traz algumas lições, alguns erros que os hebreus cometeram naquela época, que servem de lição para nós até o dia de hoje, para que nós não venhamos a repetir os mesmos erros que eles cometeram naquela época. Ele esclarece alguns questionamentos, até mesmo que nós vamos ler durante o restante do Velho Testamento e até mesmo no Novo Testamento, São assuntos que nós vamos aprender. Dos hebreus que iniciam o livro de Números, nós vemos que o Senhor tinha feito a promessa de que apenas 2 iriam conquistar a terra prometida. Quais eram esses 2? Nós já aprendemos, Josué e Calebe. Por que esses 2? Moisés, instruído por Deus, separou 12 espias para que fossem até a terra de Canaã, espiar aquela terra e trazer até ele um relatório completo do que tinha ali naquele lugar esperando por eles, porque eles estavam prestes a povoar, a dominar aquela terra, mas ele precisava de um relatório para tomar uma estratégia ali com o seu povo. Desses 12 espias que são enviados, 2 voltam trazendo um relatório positivo, Josué e Calebe. Os outros 10 voltam colocando em dúvida se aquele lugar se eles conseguiriam conquistar aquele lugar, e começou a falar, lá tem gigante, lá é difícil, lá é isso, lá tem muralhas intransponíveis. Esse relatório negativo fez com que muitas pessoas murmurassem, reclamassem, chorassem. Era melhor ter morrido no Egito, porque agora nós vamos morrer aqui. Que vontade de voltar para o Egito. Esses homens, essas pessoas que duvidaram, que murmuraram, que resmungaram, levantaram a ira do Senhor. E qual que foi a consequência dessa ira do Senhor? O Senhor falou assim, olha, já basta. Essa geração não vai pisar na terra prometida. Falou com Moisés, que era o líder. Essa geração não vai pisar na terra prometida, Moisés. Eu vou permitir que entre na terra prometida apenas a próxima geração, ou seja, todos aqueles todos aqueles que têm hoje 20 anos acima não pisarão na terra prometida. O Senhor chega a falar que eles morreriam, que os seus cadáveres ficariam pelo deserto. Somente as crianças daquela época, daquele dia, ou aqueles que viessem a nascer a partir daquele dia, pisariam a terra prometida, ou seja, a próxima geração. Por quê? Porque aquela geração já tinha conseguido, com tanta incredulidade, com tanta murmuração, já tinha conseguido levantar a ira do Senhor, e o Senhor tomou essa atitude de falar a eles que eles não pisariam na terra prometida. Bom, eles
fizeram um relatório depois que eles foram para lá para espiar a terra, eles fizeram um relatório depois de 40 dias de espionagem naquela terra. Para cada dia que eles ficaram lá, que foram 40 dias, o Senhor estipulou um ano de consequência. O que significa isso? Eu comentei na última aula que, se nós formos olhar geograficamente, de onde eles estavam até a Terra Prometida, era uma caminhada de 40 dias aproximadamente, para eles terminarem de chegar até o destino deles, que era Canaã. Devido a essa desobediência, a essa murmuração, o Senhor impôs um castigo de que, para cada dia de espia, um ano de caminhada a mais. Eles ficaram rodando 40 anos no deserto. A consequência daquela desobediência, daquela incredulidade foi: primeiro, não pisariam na terra prometida. Segundo, 40 anos a mais caminhando, rodando pelo deserto. O objetivo desse aumento de caminhada foi justamente para isso também, né? Para que pudesse se renovar aquela geração, para que pudesse aquela geração ir ficando ali pelo deserto e morrendo, e os filhos deles indo assumindo, né, a posição que anteriormente fora deles. A promessa tinha sido dada àquelas primeiras gerações, aqueles primeiros que saíram do Egito, mas por causa dessas atitudes, né, os filhos dele, a descendência deles, herdou essa promessa. Depois que eles circularam, perambularam 40 anos pelo deserto, aí sim eles alcançaram, né, a terra prometida. Por que o livro chama Números também? Por causa do censo. O que é o censo? É uma contagem do povo de Israel. A Bíblia nos diz lá no capítulo 1 de Números que o Senhor chama Moisés e fala com Moisés: Moisés, você vai contar o povo. Como que você vai contar, Moisés? Todos os israelitas de 20 anos para cima. Por quê? Porque o israelita de 20 anos para cima podia guerrear, podia assumir posições políticas, posições de guerra. E aí Deus manda contar todos os israelitas acima de 20 anos. Depois que o povo comete essas atitudes e desagrada a Deus, lá em Números capítulo 26, o Senhor manda Moisés novamente fazer uma nova contagem do povo, ou seja, o segundo censo. Por isso o número de números, por causa dessas contagens, por causa desses recenseamentos. A primeira contagem acontece entre Moisés e Arão. Diz a Bíblia, depois do capítulo 16 em diante, que chega um tempo em que Arão falece, e quem assume a sucessão da posição de Arão? Seu filho, Eleazar. A segunda contagem é entre Moisés e Eleazar, filho de Arão. E aí conta-se novamente todo o povo de Israel. Por quê? Porque nessa segunda contagem estavam sendo contados aqueles que pisariam na terra prometida após o fracasso da primeira geração. O fracasso foi no sentido que de desobediência, né? De desacreditarem em Deus. E aí então esses aí alcançariam a promessa do Senhor. Outra curiosidade que nós vemos no livro de Números, né? É uma parte até engraçada, que outro dia meu filho João Gabriel estava aqui lendo a Bíblia e ele até me questionou: ô pai, peraí, estou lendo a Bíblia aqui e eu li errado, eu entendi errado, ou uma jumenta conversou com um homem aqui? Falei: não, meu filho, você leu certo, você entendeu certo. A Bíblia diz lá no livro de Números que chega um certo tempo que o povo de Israel estava prestes a alcançar a terra prometida. E o que faltava para eles alcançarem essa terra prometida? Faltava transpor o Rio Jordão. Então eles se acampam ali, né, na beira do Rio Jordão, para invadir a terra ali de que o Senhor tinha prometido para eles. E quando eles se acampam ali ao redor do Rio Jordão, às margens do Rio Jordão, o rei, né, dos Moabitas vê do outro lado da margem do rio, vê aquele povo de Israel numeroso, né, e ele se assusta. Ele fala: opa, esse pessoal vai vir e vai chegar varrendo tudo, vai chegar dominando tudo. Então ele chama Balaão. E o que ele fala com Balaão? Ele fala assim: olha, Balaão, eu quero que você amaldiçoa aquele povo. Por quê? Porque eles vão invadir a nossa terra e vai destruir tudo aqui, vai dominar tudo. Quando Balaão se prepara para ir amaldiçoar aquele povo, Deus envia um anjo para falar com Balaão. Fala com ele: olha, você não vai. E aí Balaão, né,
Eu não vou entrar muito nesse contexto, mas aí Balaão começa a questionar, então ele vai lá e fala com Balaque, que era o rei dos Moabitas, que tinha chamado ele, falou assim, olha, eu não vou por causa disso e disso. Mas aí o Senhor fala novamente com ele, olha Balaão, você vai conforme a minha ordenança. Então no outro dia ele se levanta e vai, né, com os príncipes dos Moabitas em direção ao povo de Israel. Quando ele estava indo, né, ele pega ali a sua jumenta e se prepara para a viagem, a caminhada. Quando ele está indo, diz a Bíblia que o anjo do Senhor atravessa na frente da jumenta e a jumenta empaca. Quando ela empaca, o que aconteceu? O Balaão começa a bater na jumenta, né, para que ela fosse, para que ela continuasse a caminhada. Mas a jumenta, então, né, passa um tempo, ela vai, começa a ir de novo, depois ela empaca novamente. E Balaão bate nela. Quando acontece pela terceira vez, aí vem um fato curioso. A Bíblia diz que a jumenta começa a falar com ele. Falou assim, olha, o que te fiz eu que você está me batendo? E aí ele começa a discutir com a jumenta. Mas o interessante é que ele não percebe que ele está conversando com a jumenta. Ele começa a discutir com ela e depois ela fala assim, olha, não sou eu a tua jumenta, que você, né, que te carrega todos os dias. Aí que ele para e os seus olhos começam a se abrir. Aí então que ele começou a enxergar o anjo do Senhor, né, perante o caminho dele. Ele estava com seus olhos vendados, ele não estava enxergando aquilo que estava à sua frente, estava com seus olhos espirituais fechados. E às vezes também acontece conosco, né? Às vezes tem situações que acontecem na nossa vida e que a gente começa a questionar, começa a murmurar, porque a gente às vezes não está vendo que o Senhor às vezes está usando aquela situação para nos ensinar algo e começamos a murmurar, começamos a questionar. Foi o que aconteceu com Balaão ali. E aí nós vemos, né, esse episódio, né, marcante de uma jumenta conversando com ele. Qual outro episódio na Bíblia que nós vemos uma situação semelhante? Lá em Gênesis, né, no livro do começo, diz a Bíblia que a serpente conversa com quem? Com Eva, lá no jardim do Éden. Então são assim, uma curiosidade que eu quis deixar aqui, né, desses dois episódios na Bíblia onde nós vemos um animal conversando com uma pessoa. Outro fato importante que nós vemos lá em Números é a passagem da serpente de metal. Como que aconteceu essa passagem da serpente? Em um dos momentos da caminhada, chega um certo momento ali também, chega uma certa parte da caminhada, que o povo mais uma vez começa a murmurar, mais uma vez começa a reclamar com Moisés, que estava querendo voltar para o Egito, que estava difícil demais, e Deus se irou. O que Deus fez? Falou assim, olha, eu vou mandar serpente no meio daquele povo. E aí a Bíblia diz que o Senhor, ele manda serpentes ali, né, para picar, morder aquelas pessoas. E todos aqueles, por quê? Por castigo, né? Por causa da murmuração, por causa da incredulidade, mais uma vez. E aí aqueles que são mordidos, eles morrem. Eles começam, né, a sofrer a consequência, começam a morrer. E aí Moisés, mais uma vez, intercede pelo povo. Fala assim, ó Senhor, eu quero que o Senhor, né, tenha compaixão, misericórdia desse povo. O que Deus faz? Deus levanta Moisés e fala com ele assim, Moisés, você vai cumprir minha ordem. Eu quero que você faça uma serpente de metal e levanta ela sobre uma haste. Vai ser curado todo aquele que olhar para essa serpente, né, na haste, essa serpente de metal, na haste. E assim Moisés obedece, faz aquela serpente de metal, coloca numa haste, e todo aquele que era mordido pela serpente, todos aqueles que murmuraram, que desobedeceram, que desacreditaram, ao ser mordido pela serpente, tinha que olhar para aquela serpente de metal feita por Moisés, porque se ele não fizesse aquilo, ele iria morrer. Então Moisés faz, as pessoas começam a olhar para a serpente, e aqueles que olham sobrevivem. Outra coisa interessante que eu aprendo aqui é que lá em João, capítulo 3, uma passagem importante, uma passagem conhecida por mim e por você, é onde o Senhor Jesus conversa com Nicodemos. E o que nós vemos dessa passagem de Nicodemos? É aquele versículo conhecido de todos nós, João 3,16, que fala que o Senhor, né, ele teve um amor tão grande por nós, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas nessa passagem onde o Senhor conversa com Nicodemos, se nós formos ler do versículo 1 para frente, nós vemos lá no versículo 13, e que o Senhor, ele cita essa passagem de Moisés. Ele fala assim, olha, assim como Moisés
levantou uma serpente lá, uma serpente de metal na haste, é necessário que o Filho do Homem seja levantado no madeiro. Ou seja, Jesus ali já estava explicando, né, aquele fato que ocorreu lá na época de Moisés, já estava prefigurando a figura de Jesus sendo levantado no madeiro, ou seja, sendo levantado na cruz, para que todos nós, ao olharmos para o madeiro, pudéssemos alcançar o que? A graça do Senhor, pudéssemos alcançar o que? A graça do Senhor sobre nossas vidas, pudéssemos alcançar o que? A redenção, né, das nossas falhas, dos nossos pecados, pudéssemos alcançar o que? A vida eterna. Lá em Moisés, lá em Números, Moisés levanta aquela haste, né, aquela serpente de metal numa haste, e todos aqueles que tinham sido mordidos, para não morrer, tinham que olhar para a serpente. Nós, se quisermos alcançar a vida eterna, temos que olhar para o quê? Para o madeiro. Qual que é o madeiro? A cruz. Mas olhar para a cruz no sentido que? De saber que aquela cruz não pôde vencer a Jesus. Jesus venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, e se nós quisermos alcançar a vida eterna, nós temos que olhar para Ele. Ele é o caminho, Ele é o único caminho, tá? Não existe meio termo, não existe duas opções. Então são ensinamentos que nós aprendemos com Números, e eu gosto muito estou gostando muito de ler essa passagem, porque a gente aprende muito, e quanto mais eu compartilho, mais eu estou aprendendo, mais eu estou crescendo no conhecimento da palavra do Senhor. Bom, então já comentei aqui, né, que o apóstolo Paulo ele nos traz um ensinamento também. Primeiro nós vemos a passagem de que Jesus conversando com Nicodemos, né, e ele lembra esse episódio da época de Moisés. O apóstolo Paulo também, quando nós lemos o Novo Testamento, nós vemos ele também citando vários exemplos do livro de Números. Ele usa números para ilustrar algumas passagens dele. E ele cita que essas passagens, esses episódios, são para o nosso ensino, para que nós não venhamos a repetir os mesmos erros dos hebreus naquela época. Quem eram os hebreus? O povo de Israel, né? Os filhos de Israel, o povo do Senhor, o povo eleito, separado pelo Senhor. E aí, eles tiveram alguns erros, algumas atitudes que nós não devemos cometer. Nós temos que aprender com esses erros e não deixar acontecer conosco. Quais foram esses principais erros? Primeiro, a incredulidade. Por que a incredulidade? Porque nós citamos aqui que após a visita dos 12 espias, alguns, né, murmuraram, duvidaram, questionaram. E aí, quando eles duvidam, quando eles questionam, eles estão colocando, né, em dúvida o poder de Deus, a autoridade de Deus. E o nosso Deus, Ele não mente, Ele não erra, Ele não é como nós seres humanos, Ele não mente, Ele não erra. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E nós não devemos, em hipótese nenhuma, duvidar. O povo de Israel duvidou. Quando os 12 espias chegam trazendo aquele relatório, eles murmuram, eles falam assim: mas nós vamos morrer naquele lugar. O Senhor tinha feito tantos milagres, tanta coisa no meio deles. E diante da primeira dúvida, né, da primeira barreira, eles já começaram a murmurar. E aquilo ali, né, entristeceu demais o coração do Senhor. Além de entristecer, né, o Senhor se irou. Lá em Números, capítulo 11, versículo 23, chega ao ponto do Senhor falar assim: olha, está encurtada a mão do Senhor, quer dizer, a minha mão por um acaso diminuiu? O Senhor está falando com eles, por quê? Porque a mão do Senhor estava sempre sobre a vida deles. A Bíblia diz que o Senhor ele se fazia presente sobre eles em forma de nuvem. Quando a nuvem levantava e partia, o povo de Israel caminhava, né, liderado por Moisés. Moisés falava: vamos embora, e o povo ia atrás da nuvem. Quando a nuvem parava, Moisés dava ordem: olha, vamos acampar aqui. Eles paravam, acampavam, descansavam. E o Senhor estava ali, providenciando alimento, providenciando cobertura, providenciando vitória em cima dos inimigos. O Senhor providenciando fogo, não precisava, para aquecer, para clarear. E eles então, né, diante do relatório dos espias, começam a duvidar, né, do Senhor. Aí o Senhor pergunta: mas peraí, por um acaso a minha mão encolheu? Por um acaso a minha mão encurtou? Quer dizer, depois de tudo que eu fiz por vocês, vocês agora estão duvidando da minha existência, do meu poder, da minha soberania? Era o que o Senhor estava falando para eles. Outra coisa que eu vejo lá em Números capítulo 14,
que os murmuradores, né, essas pessoas que duvidaram, é aí que acontece, né, aquilo que nós comentamos no início. O Senhor fala com Moisés: olha, Moisés, essa geração não vai pisar na terra prometida, essa geração não vai alcançar a promessa, porque já basta, né? Depois de tudo que eu tenho feito por eles, eles estão duvidando do meu poder. E ali Deus revela a sentença. Qual foi a sentença? Eles vão morrer no deserto, os seus cadáveres ficarão pelo deserto, a sua descendência, ou seja, a próxima geração, vai conquistar a vitória. Mas esses aí não, Moisés, esses aí ficarão, né, pelo deserto. E aí acontece aquilo que eu comentei, né? Eles ficam perambulando 40 anos, até que aquela geração toda morre no deserto e os próximos venham a alcançar. Qual o outro erro que eu aprendo com os israelitas a que nós não devemos cometer? Também foi falado na última aula. A rebelião. A rebelião, ela traz maldição sobre a sua vida. A rebelião, ela traz consequências sobre a sua vida. Quais são os exemplos de rebelião que nós aprendemos? Números capítulo 12 nos relata que Arão e Miriam, mesmo sendo irmãos de Moisés, se levantaram contra ele, questionaram a autoridade dele. Ele foi levantado por Deus, mas eles questionaram: mas por que Moisés é o líder, nós também não podemos ser? Né? Então não vou estender muito sobre essa parte, mas o Senhor castigou Miriam com lepra, né? Chamou os dois lá fora do arraial e falou assim: olha, comigo vai ser tratado assim. O meu servo Moisés, eu falo com eles face a face, com os demais eu falo em sonho e por revelação, mas com ele eu falo face a face. E quem duvidar da autoridade dele vai ser castigado. Então Miriam é atacada por lepra, né? Então aí Moisés intercede por ela, Moisés ora e Deus perdoa, Deus cura, mas, né, o castigo ela sofreu. Outro episódio de rebelião, Números 16, a Bíblia diz que Coré, Datã e Abirão levantam-se e questionam a autoridade de Moisés e Arão, porque Moisés era o líder, Arão era o profeta, Moisés era o intercessor e era o representante da presença do Senhor aqui na terra, né? Ele era o homem levantado por Deus que falava com o povo, que trazia a mensagem para o povo, e Arão era o profeta, né? Então, quando eles questionam a autoridade dos dois, diz a Bíblia que a terra se abre e engole Coré, Datã e Abirão e todos os seus familiares na frente de todas as pessoas que estavam ali presentes assistindo. Aquilo aconteceu na vista, na presença de todos, para que todos ali entendessem o recado. Qual que era o recado? Não levanta contra a autoridade levantada por Deus na sua vida. E eles levantaram, né, contra a autoridade e a consequência veio. Então esse é mais um ensinamento que eu aprendo com essa passagem de Números, com essa passagem do povo de Israel, com essa jornada do povo de Israel perante o deserto. O último exemplo que eu aprendo com eles a não cometer é o erro da desobediência. A desobediência traz graves consequências sobre a sua vida. Qual que foi a desobediência? Aí vai entrar na pergunta-chave da nossa lição de hoje. Qual que é a pergunta-chave? Eu perguntei, Deus tinha dado uma ordem clara para o povo de Israel. Qual foi a ordem clara que Deus tinha dado? Ao alcançarem a terra prometida, vocês vão exterminar os cananeus. Porque se vocês não fizerem isso, esse povo vai importunar vocês, esse povo vai ser um espinho sobre vocês. E aí, vocês acham que eles obedeceram ou não? É a pergunta-chave da nossa aula de hoje. Deus tinha dado essa ordem para eles: olha, chegar na terra prometida, vocês vão exterminar esse povo. Bom, o nosso Deus, ele não mente, ele não falha, ele não é como o ser humano que mente, que falha, que comete erros. Ele não erra, ele não mente. Se ele prometeu, ele vai cumprir. A promessa tinha sido lançada. Qual que era a promessa? Colocá-los na terra prometida. Mas o que o Senhor requeria daquele povo? Obediência. Queria o que deles? Que eles tivessem fé, que eles acreditassem nele. Queria o quê? Que eles seguissem o estatuto, seguissem as leis do Senhor. E isso, o não cumprimento, né, desses itens que eu comentei aqui, traria consequências sobre eles. Quando o Senhor dá essa ordem, Deus não aceita que a obediência seja pela metade.
A palavra do Senhor é clara, ou é ou não é. Não existe meio termo. Vou obedecer só até aqui, daqui para lá eu não estou na presença do Senhor, mas não. Até aqui eu estou com Deus, daqui para lá eu não estou não. Não existe isso, né? A nossa comunhão, a nossa união com o Senhor, a nossa obediência ao Senhor, a nossa conduta, né, perante o Senhor, ela tem que ser constante, ela tem que ser em todos os momentos. E é isso que aconteceu, né? Durante alguns momentos ele acreditava no Senhor, daí a pouco já não acreditava mais, e o Senhor foi percebendo, né, aquilo que aquela geração estava cometendo. Então, antes de comentar e responder, né, se eles obedeceram ou não, é importante na escola bíblica para nós esclarecermos. É importante nós entendermos, voltarmos um pouquinho no contexto bíblico e entender por que Deus tinha dado essa ordem. Por que Deus tinha mandado exterminar os cananeus? Porque às vezes a pessoa só olhando por fora assim pensa assim, nossa, mas que ruindade, nossa, mas que maldade, chegar lá e matar aquele povo assim. Não, nós vamos ver que não foi ruindade, não foi maldade, mas tinha um embasamento, tinha uma justificativa, existe uma explicação bíblica com relação a essa ordem, né? Deus tomou essa dura decisão, chegou ao ponto de tomar essa decisão, porque os cananeus, eles tinham cometido algumas atitudes também que haviam desagradado ao Senhor. Se nós estudarmos o povo cananeu, o povo que habitava naquela terra antes dos israelitas chegarem, como eu estudei, nós vamos entender que era um povo pagão. Por que um povo pagão? Era um povo que tinha atitudes que desagradavam a Deus. Mas eram atitudes pesadas, gente, sabe? Quando eu falo pesada, quando eu falo atitudes, não é aquela atitude assim, eram coisas pesadas, coisas que Deus já estava observando aquele povo há um certo tempo e eles não se arrependiam, eles estavam entristecendo demais ao Senhor. E nós vemos na Bíblia exemplos, né, de situações em que a população chegou a uma situação assim de entristecer tanto a Deus, que Deus chega a eliminar, né, uma certa população de uma determinada região. Bom, eles eram um povo idólatra. Por que eles eram um povo idólatra? Eles adoravam a outros deuses, eles não reconheciam ao nosso Senhor como o Criador, como o Todo-Poderoso. Eles adoravam deuses, um deles, Baal. E eu gosto muito, né, de estudar a Bíblia, porque a gente começa a entender outras coisas, né? Eu até comentei isso com o pastor Claudinei um dia, a gente estava descendo do monte, eu falando, nossa, a gente começa a estudar o Pentateuco, a gente começa a entender um monte de coisa, que às vezes tinha coisa que eu já tinha lido, mas a gente já tinha lido há muito tempo atrás, mas quando você começa a estudar de novo, você começa a abrir a sua mente e entender muitas coisas que vão acontecer ao longo do restante da Bíblia. Por exemplo, um dos deuses, né, do povo cananeu era Baal, e Baal era considerado para eles uma autoridade, né, como aquele que podia fazer e acontecer na vida deles. Porém, eles não adoravam só Baal, eles tinham os outros deuses lá, que eu até notei o nome de alguns aqui, Azerá ou Astarote. Eles adoravam o Elo, que para eles era o Criador. Mas quando eu vejo essa passagem de Baal, o que eu me lembro? Eu me lembro do profeta Elias, lá em 1 Reis, capítulo 18, onde a Bíblia nos ensina que ele estava combatendo o quê? Os profetas de Baal. Por que ele estava combatendo os profetas de Baal? Porque o povo tinha se corrompido e começou a adorar deuses estranhos, começou a adorar Baal. O povo se esqueceu do Senhor Todo-Poderoso e começou a adorar Baal. E aí Deus levanta um profeta. Quem foi esse profeta? Elias. Elias sozinho chega e combate, né, aqueles profetas que adoravam a Baal. E assim, 1 Reis 18, depois você dá uma lida lá, que é uma passagem bem conhecida, né? Mas quando a gente estuda o Pentateuco, a gente começa a entender a origem de muitas coisas. Por exemplo, por que a mulher do fluxo de sangue, quando ela buscou a presença do Senhor, quando ela foi até Jesus, diz a Bíblia que ela teve que sair, né, de onde ela estava lá, ela estava desalojada, ela estava fora do arraial. E ela, quando fica sabendo que Jesus está passando naquela cidade, ela chega e ela entra por meio das pessoas ali e alcança o Senhor. Por que aquela mulher teve uma atitude tão ousada? Primeiro, porque os impuros não podiam habitar, né, no meio do povo, ou seja, eles eram colocados fora da cidade. Como ela tinha um fluxo de sangue, ela era considerada impura. Por que ela é considerada impura?
nós aprendemos em Levítico, todos aqueles que tinham, o povo de Israel, né, eles não toleravam, porque se alguém tocasse em sangue, se alguém tocasse em um morto, ele era considerado impuro, não podia habitar no meio do povo. Então aquela mulher, ela correu o risco de ser morta, de ser apedrejada, de sofrer as consequências, mas ela teve uma atitude, uma ousadia e fé tão grande que ela arriscou, né? Ela passou perante o povo ali e falou: não, se eu só tocar nas vestes daquele homem que está vindo ali, eu creio que ele vai me curar. Então nós vemos lá em Levítico, né, por que as pessoas com fluxo de sangue não podiam habitar no meio do povo. Então o Pentateuco nos ensina, né, a origem de muitas outras passagens que nós vamos ver na Bíblia. E aí, voltando ao povo cananeu, né, eu vejo que eles eram um povo idólatra, adoravam a outros deuses, e mais uma coisa grave, eles tinham uma idolatria tão estranha, que eles sacrificavam crianças, eles matavam crianças para oferecer para o Deus deles, o Baal. O que eles faziam com essas crianças? Eles sacrificavam elas vivas, né? Pegavam elas vivas e queimavam, pegavam os restos mortais dessas crianças e colocavam em um jarro e ofereciam ao Deus deles, ao Baal. E isso tudo eram atitudes assim que desagradavam a Deus. E eu estava estudando sobre o assunto e eu vi que recentemente alguns arqueólogos, alguns estudiosos, eles estavam ali escavando, né, aquela região, e eles encontraram restos mortais de criança, né? Lógico que bem deteriorado pelo passar de milhares de anos, mas eles encontraram restos mortais de criança e uma quantidade enorme, e restos também de jarros, ou seja, dava a entender, né, que esses restos mortais estavam dentro de jarros. E o que acontecia? Esses jarros, né, é o que eles usavam nos rituais deles ali para oferecer ao Deus deles. Outra coisa que eu vejo, né, que o povo cananeu fazia, que desagradava a Deus, era a questão da prostituição. Eles eram um povo que praticava a prostituição, e isso tudo eram coisas que desagradavam muito ao nosso Deus, né? Então eles faziam tudo isso, eles tinham todas essas atitudes que fez com que o Senhor tomasse essa atitude de exterminar, acabar com esse povo, eliminá-los, né? Porque eles já não tinham mais arrependimento, eles já não enxergavam mais o nosso Deus, eles se contaminaram com todas essas práticas que eu comentei aqui. E aí eu vejo lá em Gênesis, né, livro do começo, lá no capítulo 15, aí nós vamos continuar entendendo agora, né, a história dos cananeus. Gênesis capítulo 15 é uma passagem onde o Senhor conversa com quem? Com Abraão. O que o Senhor fala com Abraão? Ele fala assim: Abraão, eu vou colocar a sua descendência, a sua geração numa terra que mana leite e mel, numa terra prometida. A sua geração, ela vai ser, a sua descendência, né? Ela vai povoar a terra, ela vai ser muito numerosa, ela vai ser bênção. Mas aí o Senhor fala algo assim que eu achei interessante. Ele fala assim, olha, lá em Gênesis capítulo 15, versículo 13. Então disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-ão, e afligi-los-ão 400 anos. Versículo 14. Mas eu também julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice será sepultado. Versículo 16, que é onde eu quero chegar. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. Ainda. O que significa? Vou traduzir. Deus estava falando com Abraão: Abraão, a tua geração vai ser peregrina em terra alheia. Qual que era essa terra alheia? Egito. A sua geração vai ser peregrina em terra alheia, mas eles sairão de lá com grande fazenda. Quer dizer, Deus prometeu que eles iam sair de lá e iam sair de lá próspero. Quando nós estudamos o livro de Êxodo em diante, nós vemos que quando o faraó permite o povo hebreu sair do Egito, eles saem trazendo tudo que eles tinham. Primeiro o faraó tenta segurá-los, depois o faraó fala assim: não, vocês vão, mas seus bens ficam. O que Moisés fala? Nada disso, faraó, nenhuma unha vai ficar para trás. Eu e o meu povo vamos levar tudo. E aí o interessante é que chega a um certo ponto
que a Bíblia diz que os egípcios começam a tirar as riquezas deles e entregar para os hebreus, ou seja, eles saíram de lá não deixando nada e ainda carregando, né, a riqueza do ímpio, a riqueza do egípcio. E é o que? A promessa que Deus tinha feito lá em Abraão. Deus falou com ele: olha, a sua descendência sairá de lá trazendo, carregando grande fazenda. Tu irás a teus pais em paz. Quer dizer, que Abraão, né, ia voltar para a terra dos seus ascendentes, ou seja, dos seus pais, e ali seria sepultado em paz. Ok. E aí o versículo 16, o que Deus fala? A medida dos amorreus ainda não está cheia. A quarta geração tornará para cá. Para cá onde? Canaã. Qual que era a quarta geração? Era esse povo que estava sendo conduzido por Moisés. Eles eram o quê? Descendentes de Abraão. Eles eram a quarta geração. Quanto tempo aconteceu entre essa conversa do Senhor com Abraão até o dia que eu estou citando? 400 anos. Após 400 anos, Deus prometeu, né, que ia trazer de volta aquele povo para cá. Para onde? Para Canaã. Então, primeiro, havia uma promessa de Deus. Qual que era essa promessa de Deus? Abraão, a tua descendência vai habitar aqui. Aqui é onde? Canaã. Vou trazê-los de volta para cá. Eles vão ser peregrinos em terra alheia, ou seja, eles vão ser escravos. Eu vou libertá-los. Eu vou fazer com que eles saiam de lá próximo, trazendo toda a sua fazenda. E a medida dos amorreus ainda não está cheia. Qual que era a medida dos amorreus? Os amorreus estavam desagradando a Deus, os amorreus estavam entristecendo a Deus, os amorreus estavam praticando prostituição, estavam praticando sacrifício de criança, estavam adorando deuses estranhos. Mas Deus permitiu que mais um tempo se passasse, porque eles tiveram, né, uma oportunidade de se arrepender, de sair daquele caminho, mas eles não saíram, pelo contrário, né? O pecado deles começou a se agravar cada vez mais. Eu vejo na Bíblia outros exemplos de pessoas que tiveram atitude parecida e sofreram a consequência, o castigo de Deus. Primeiro, Gênesis capítulo 9, capítulo 7 em diante, o que eu aprendo lá? O dilúvio. O que houve? O que aconteceu no dilúvio? A terra chegou a um ponto, né? A população da terra chegou a um ponto que estava cometendo tantos pecados, tantas atitudes que estavam chegando como um mau cheiro às narinas do Senhor, que o Senhor decidiu exterminar o povo. O que o Senhor fez? Decidiu, né, que ia exterminar toda essa população, que ia acabar com todo mundo. Mas o Senhor olha para a terra e enxerga um justo. Quem era esse justo? Noé. Noé e sua família foram poupados. O que Deus faz? Ô Noé, você vai lá, vai construir uma arca e você e sua família vão habitar nessa arca. Eu vou mandar um dilúvio, a terra vai acabar em água, mas você e sua família sobreviverão. E assim o Senhor fez, mandou água, destruiu tudo. Noé e sua família sobreviveram. E ali o Senhor reconstituiu toda a população da terra. Deus exterminou todos que estavam ali por causa do quê? Por causa do pecado, por causa da desobediência, por causa da atitude daquele povo. Outro exemplo que eu vejo do Senhor eliminar, né, uma determinada população. Diz a Bíblia, lá no livro de Gênesis, um pouquinho mais adiante, a passagem também conhecida de todos nós, Sodoma e Gomorra. Quais eram, que lugar é esse? Quais eram essas cidades? Eram duas cidades onde o povo estava cometendo esse povo estava tendo atitudes, né, que estavam desagradando tanto a Deus, que Deus mandou destruir aquele lugar. Mas aí, quando Deus fala que vai destruir aquele lugar, Abraão intercede para aquele povo. Abraão pergunta: Senhor, mas o Senhor vai acabar com aquele lugar? E se ali houver 50 justos? Aí Deus fala assim: se tiver 50 justos, Abraão, por amor a eles eu não vou destruir. Aí Abraão pensa: mas qual é o Senhor? Mas se tiver 45 justos, se tiver 40, e vai diminuindo, vai diminuindo. Aí chega a 10, mas se tiver 10 ali, o Senhor vai acabar com aquele lugar. Se tiver 10, Abraão, eu não vou acabar com aquele lugar. Lá nesse lugar estava Ló. Quem era Ló? Sobrinho de Abraão. E Deus então manda destruir aquele lugar. Mas Deus permite o quê? Que Ló e suas filhas fossem salvas. Porque eles, além de ser sobrinhos de Abraão, eles eram tementes a Deus, eles eram pessoas justas. Então o Senhor permitiu que Ló e sua família fossem retirados dali. Mas o que Deus fez? Exterminou aquela cidade, acabou com aquela cidade, destruiu aquela cidade. Por quê? Porque estavam pervertidos, estavam desagradando, desobedecendo, estavam no pecado, estavam na imundície. E aí chega agora onde eu quero citar.
Os cananeus, eles estavam na mesma situação, eles estavam fazendo coisas que o Senhor já viu que não tem mais jeito com esse povo, eles não querem mais saber, eles se desviaram do caminho, eles estão desobedecendo, eles estão cometendo atos de desobediência, de pecado, de prostituição, de tudo que não prestava, eles estavam fazendo. Aí o que Deus faz? Deus manda destruir aquele povo. Por que tinha que destruir? Porque se não destruísse, eles iam contaminar o povo de Israel. O povo de Israel era um povo escolhido, separado por Deus. E se chegasse lá, matasse só 10%, só 20%, só 50%, aqueles que sobrassem iam contaminar o povo de Israel. E então o Senhor, além de ter prometido aquela terra para eles, aquela terra de Canaã, era promessa do Senhor sobre a vida deles. Olha, vocês vão lá, vão povoar aquela terra, vão tomar aquela terra de vocês. E além disso, teve essa atitude do povo cananeu, onde o Senhor decidiu exterminar aquela nação, porque aquela nação já não tinha mais jeito, já estava contaminada, já estava cheia da imundícia. Então ali eram duas situações: Deus cumprindo a promessa de entregar aquela terra na mão deles, mas além disso o Senhor tinha que exterminar aquele povo, porque eles iam contaminar o povo de Israel. O que aconteceu? Aí que está o problema da desobediência. O Senhor, quando Ele dá uma ordem, ela tem que ser cumprida totalmente, e ela não foi cumprida totalmente. Diz a Bíblia que o primeiro erro, lá em Gênesis 25 nós vemos um exemplo desse erro. Gênesis 25 fala, lá em Números 25 nós vemos um exemplo desse erro. Quando eles chegam lá, quando eles chegam na terra de Canaã, eles primeiro, diz a Bíblia que eles se prostituíram com as filhas dos moabitas. E aí o que Deus fez? Deus, quando olha para aquela situação, eles se prostituíram com as filhas do Moabita, além de se prostituir com as filhas do Moabita, sabe o que eles fizeram? Chegou um ponto das filhas dos Moabitas começarem a convencê-los a adorar os seus deuses. O que Deus fez? Matou todos aqueles ali que cometeram aquela atitude. Só que mais para frente, aí eles começaram a invadir a terra de Canaã. Era um estudo, que não era nem para nós entrarmos nele agora, mas eu senti no coração de explicar essa passagem para que antes de entrar no Deuteronômio nós possamos entender qual que é a consequência dessa atitude desse povo. E o que eles fizeram? Assim, à medida que eles foram invadindo, conquistando aquelas terras, eles obedeceram no início. Chegou lá, chegava numa terra, matava o rei daquela terra, matava os homens, matava todo mundo. Mas só que chegou a um certo ponto que eles começaram a obedecer em parte, começou a querer, sabe aquele negócio de querer levar na manha, querer fazer aliança, parceria. Então eles não destruíram a todos. Eles começaram a obedecer, até começaram a matar, a exterminar. Mas depois, vou dar um exemplo, eu não tenho alguns exemplos aqui. Diz a Bíblia que os filhos de Benjamim, quando eles conquistaram a terra que eles haviam de habitar, eles não expeliram os jebuseus, permitiram os jebuseus morar com eles. Quando eu falo jebuseus, é todo aquele povo que morava ali. Outro exemplo, a tribo dos filhos de Manassés, eles não expeliram os habitantes de Bet-Sean, nem os moradores de Dó, quer dizer, permitiram, vocês ficam aí no cantinho aí e tal. Os amorreus quiseram habitar nas montanhas de Heres. Aí o que o povo fez? Permitiu. Você pode ficar aí nesse cantinho das montanhas de Heres. O desenrolar dessa história, que nós vamos ver mais adiante, é que como eles não cumpriram aquilo que Deus determinou, esse povo que ficou entre eles, Deus já tinha dado a ordem clara lá atrás. Se vocês exterminarem, eles vão ser espias na sua vida, eles vão perturbar a sua vida. E é isso que aconteceu. Aquele povo veio a trazer, aqueles povos que ficaram ali entre eles, começaram a contaminar o povo de Israel com o tempo. Mas são itens para nós estudarmos nas próximas aulas. Eu comentei no última aula que nós responderíamos algumas perguntas, e uma delas foi essa: será que o povo de Israel obedeceu e exterminou os cananeus? Então nós vemos aqui que não obedeceu totalmente. A palavra do Senhor é clara, ou sim ou não tem meio termo. Então, eles não obedeceram totalmente, e aquele povo foi um espinho na vida deles. Outra coisa, a pergunta que estava na última lição:
Porque a incredulidade desqualificou o povo de Deus. Por quê? Porque Deus, ele não falha nunca, né? E como ele não falha nunca, ele não mente, ele não permite erros. Ele não aceita erro, não aceita nós mentirmos para ele. E o povo de Deus, o povo de Israel, eles estavam mentindo. Por que eles estavam mentindo? Porque eles falavam que acreditavam em Deus, mas na dificuldade, murmuravam, falavam que queriam voltar para o Egito. Porque questionava a autoridade de Moisés, porque questionava a autoridade de Arão, porque diante de toda dificuldade, né, só ficava querendo olhar para trás, depois de tudo que Deus tinha feito na vida deles. E lá em Números, capítulo 23, versículo 19, fala assim, ó, Deus não é homem para que minta, ele não mente, ele não volta atrás, se ele prometeu algo, ele vai cumprir, ele não vai voltar atrás das promessas dele. E aí o povo estava desobedecendo, desacreditando, duvidando da autoridade do Senhor. Por isso que eles foram desqualificados, né? Por que eles foram desqualificados? Porque duvidaram do poder do Senhor, da promessa do Senhor. E qual foi a consequência disso? A consequência foi que a promessa foi transferida para a próxima geração. A geração que saiu do Egito não habitou, não pisou na terra prometida. Essa promessa foi transferida para a próxima geração por causa da incredulidade, né? Porque duvidaram de Deus. Segundo, o que levou a primeira geração a não pisar na terra prometida? Bom, a resposta dessa pergunta está lá na primeira, né? Incredulidade. Não acreditaram em Deus, por causa disso, não pisaram na terra prometida. Duvidaram do Senhor, não acreditaram na promessa do Senhor. E terceiro, cite pelo menos um dos temas presentes em Números. Aí nós podemos citar vários, né? Dos temas presentes em Números. Nós comentamos aqui sobre a questão da incredulidade, da questão da insubmissão, né? Deles questionaram a autoridade de Moisés, questionaram a autoridade de Arão, Coré, Datã e Abirão questionaram e foram engolidos vivos. Tudo isso que nós comentamos aqui. Qual outro exemplo nós podemos aprender, né? Sobre a questão da rebelião, a questão da incredulidade, a questão da desobediência, né? Eles desobedeceram uma ordem clara do Senhor. Então, o livro de Números ele nos traz muitos ensinamentos do que nós não devemos cometer, né, nos dias de hoje. Os exemplos do livro de Números, do povo de Israel, da caminhada do povo de Israel, trazem ilustrações claras sobre a nossa vida, de como nós devemos caminhar perante o Senhor. Nós temos que estar na presença do Senhor, não duvidando nunca do poder dele. Se ele prometeu sobre a sua vida, ele vai cumprir. Mas nós temos que pedir a ele que nos dê discernimento. Para quê? Para que afaste toda a preocupação, para que afaste toda a dúvida, para que nós possamos entender também que o nosso tempo não é o tempo do Senhor. Se ele prometeu, saiba esperar, mas jamais devemos murmurar e duvidar, né, daquilo que Deus prometeu que um dia faria sobre a nossa vida. Então, eu quero agradecer a presença de todos. Eu acredito que foi uma manhã proveitosa, que foi uma aula proveitosa, que nós esclarecemos algumas dúvidas, aprendemos um pouco, né? Toda vez que eu trago algum estudo, eu aprendo muito, porque parece que quanto mais a gente compartilha, né, mais a gente vai aprendendo. E eu quero pedir a Deus que abençoe sua vida, abençoe sua casa, sua família, e que, né, você esteja conosco, nos acompanhando, né, sempre pela nossa escola bíblica, esteja sempre conosco. Nós vamos voltar até a aula presencial. E eu te convido a estar conosco domingo às 8h30 da manhã. Nós vamos, vou confirmar com o pastor Odinei, eu creio que é domingo que vem mesmo, que nós já vamos voltar. E aí, né, nós vamos mantendo as informações pelos canais de comunicação, pela página do Facebook da igreja, pelo WhatsApp. Mas aguardo vocês para continuar conosco. O Pentateuco ainda não acabou, nós vamos entrar no livro de Deuteronômio, e também vai trazer um ensinamento muito grande sobre a nossa vida. Peça ao Senhor que esteja abrindo seu entendimento, peça a Ele que esteja te ajudando, né, nessa caminhada, porque o livro de Deuteronômio traz um ensinamento muito grande para cada um de nós, né? Então feche seus olhos, vamos falar com Deus. Eu deixei a pergunta em aberto e falei, né, que quem quisesse responder, podia responder lá pelos comentários lá da página do Facebook. Infelizmente ninguém comentou, porque se tivesse comentado eu ia abençoar a sua vida, né? Estava preparando uma surpresa para aqueles que respondessem lá pelos comentários, mas não divulguei. Deixei para que
alguém, caso alguém comentasse, né, seria agraciado. Ninguém comentou, mas, né, novas oportunidades surgirão. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Amado Deus e eterno Pai, Deus, nesse momento nós te agradecemos, Senhor, por essa aula, por esse ensinamento, meu Deus, onde nós estudamos sobre o livro de Números. Pai, grandes lições o Senhor trouxe para nós através dessa lição, e te peço agora, Pai, que o Senhor abençoe a vida de cada um daqueles que participaram conosco, abençoe, Deus, a sua família, a sua casa, o seu lar, e que tenhamos, meu Deus, um domingo abençoado na presença do Senhor, Pai. Meu Deus, eu te glorifico em nome de Jesus. Amém. Tenham um bom dia a todos, um bom domingo.